Quando lemos o texto, nós vamos observar que esse relacionamento se deu após a morte de Uzias. Uzias era rei de Judá, foi um rei muito próspero, Deus o abençoou de forma maravilhosa, e Isaías estava encantado com o reino de Judá, encantado com as obras que Uzias tinha feito para o reino de Judá. Isaías era parente de Uzias. Diz os historiadores que Isaías era primo de Uzias, portanto fazia parte da família real. E quando nós lemos este capítulo 6 do livro do profeta Isaías, nós vemos que após a morte de Uzias, Isaías avança na sua intimidade com o Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías foi impactado com a visão que ele teve. Em primeiro lugar, ele foi impactado em seus olhos, porque quando ele estava ali no templo, os seus olhos foram abertos. Ele que até então estava vendo apenas o rei Uzias no trono, agora ele estava vendo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele foi impactado quando ele viu o Senhor assentado sobre este alto e sublime trono. Meus prezados e queridos irmãos, até então ele só enxergava Uzias, só enxergava a prosperidade do reino de Uzias. Mas a partir desta visão, Isaías passou a enxergar não somente a soberania, não somente a majestade de Deus, mas ele passou a enxergar a glória de Deus, ele passou a enxergar a santidade de Deus, e ele passou a enxergar-se a si mesmo. Ele, quando teve esta visão, ele entendeu que o Senhor Deus é quem está no controle de todas as coisas. Até então, ele achava que era Uzias, para ele era somente Uzias, mas a partir desta visão, ficou configurado em sua mente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E foi, meus prezados e queridos irmãos, a partir desta visão que Isaías começou a experimentar o tratamento de Deus. Isaías precisava de um tratamento. Ele era chamado por Deus, era um enviado de Deus, era um profeta de Deus, era um porta-voz de Deus, assim como eu e você. Nós somos porta-vozes do Senhor nosso Deus. Para isso o Senhor nos chamou. Eu não sei se você já leu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz a Bíblia: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos porta-vozes do Senhor nosso Deus. Isaías era um porta-voz de Deus, mas ele estava um tanto alienado do Senhor. Ele estava mais perto, mais atrelado ao reinado do seu tio Uzias. Estava, de alguma forma, estava encantado com o reinado de Uzias. E Deus, olhando dos céus à terra, Deus viu que o seu servo precisava de um tratamento, e o Senhor resolveu então começar
esse tratamento com Isaías, seu servo, quando ele estava no templo. Bendito seja o nome do Senhor. E o tratamento começa quando Isaías, ele tem a visão da glória do Senhor. Diz a Bíblia que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele estava tendo uma visão da glória do Senhor nosso Deus. Veja, meus prezados e queridos irmãos, que Isaías teve uma das raras oportunidades que um ser humano pode ter. Isaías presenciou um culto lá no céu. Olha o que diz a Bíblia, quando ele escreve: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías contemplou um culto sendo realizado lá no céu. E eu quero dizer ao irmão que está me ouvindo aí nesta noite, agora mesmo, neste exato momento, os anjos, os serafins, estão ao redor do trono de Deus, porque eles não cessam de adorar a Deus, eles não cessam de cantar, eles não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. E eu quero te convidar para que você faça, ou nós façamos, coro com os anjos neste momento. Aleluia! Vamos abrir o nosso coração e vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Ele é o único Deus vivo, Ele é o único Deus verdadeiro. Ele está sentado sobre o globo da terra, Ele está vestido de glória, de majestade e de poder. O Senhor reina soberano. Glória ao nome do Senhor. O salmista escreveu: ainda antes que ainda antes que os montes existissem, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus bondoso, Ele é o Deus benigno, Ele é o Deus misericordioso, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente. Ele é El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jeová Rafá é o Senhor que sara. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, cultue a Deus de coração. Façamos coro com os anjos, aleluia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Glória a Deus. Nesta visão, Isaías, ele pôde então entender quem realmente era digno de adoração, quem realmente era digno de culto, quem realmente era digno de louvor. Nós temos o costume, não é? Não é tão mal. Nós temos o costume de elogiar muito os homens, não é? Aplaudir os homens, dirigir encômios aos homens. Mas quando nós começamos a entender quem é o nosso Deus, glória a Deus, aleluia, todas as nossas homenagens devem ser endereçadas ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus Todo-Poderoso. Só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de exaltação, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus. Glória ao nome do Senhor. O salmista disse: Senhor, a quem eu tenho no céu senão somente a Ti? Não há outros, aleluia, não há outro Deus senão o nosso Deus. Agora veja, irmãos, que Isaías,
nesta visão, ele viu não somente um culto ao Senhor nosso Deus, mas ele viu também o juízo de Deus. No versículo 4, diz a palavra do Senhor: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo ou de fumaça. Isto fala, meus prezados irmãos, do juízo de Deus. Na medida em que ele estava sendo imergido na glória de Deus, ele começou a enxergar a sua própria miséria. Observe o versículo 5, o que diz a palavra do Senhor: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, observe que ele diz, os meus olhos viram o rei. Até então ele estava vendo o rei Uzias, mas ele diz aqui, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Glória ao nome do Senhor. Ele começou então a enxergar a sua própria miséria. Glória ao nome do Senhor. Se você ler o capítulo 1 até o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, você vai perceber que até este momento ele só tinha olhos para ver as más ações dos outros. Ele só tinha o dedo para apontar para o erro dos outros. Mas quando ele está diante de Deus, tendo esta visão da glória de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus, da pureza de Deus, do juízo de Deus, ele então começa a enxergar as suas próprias misérias. O dedo que ele apontava para os outros, agora ele está apontando para si mesmo. Para si mesmo, dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Querido irmão, querida irmã que está conosco nesta noite, permita-me lhe dizer algo muito importante. Nós estamos vivendo um momento de caos terrível em todo o mundo. E tudo isso que está ocorrendo, eu não canso de lhe dizer que Deus está permitindo tudo isto para despertar a nossa consciência. A igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo está orando, pedindo para Deus mandar um grande avivamento. Glória ao nome do Senhor. E Deus está despertando a nossa consciência para este avivamento. Agora deixa eu lhe dizer, eu nunca vi nenhum avivamento acontecer, em parte nenhuma da terra, sem lágrimas, sem arrependimento sincero, sem conversão ao Senhor nosso Deus. Lá no livro, ou na Epístola Universal de Tiago, no capítulo de número 4, capítulo de número 'Eu estou procurando aqui porque me veio aqui à mente agora, irmãos. Está aqui. Glória ao nome santo do Senhor nosso Deus. Tiago, capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, oh meu Pai Celeste. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Oh Senhor, me ajuda. Pois bem. 4 e 7, pastor. Tiago 4 e 7. Ah, tá. É por isso que eu não estou achando, irmãos.
Eu estou em 1 Pedro. Nunca ia achar, né? É Tiago capítulo 4 e versículo 7 em diante. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. E veja o que diz aqui Tiago, inspirado pelo Espírito Santo: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos dizendo aos irmãos que Isaías, ao ver a glória, a santidade, a majestade de Deus, ele sentiu as suas próprias misérias. Olha o que diz a Bíblia: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Avivamento vem através de lamentos. Avivamento vem através de choro no altar do Senhor. Lágrimas derramadas na presença do Senhor. Converta-se o vosso riso em pranto. Glória ao nome de Jesus. É tempo de nós molharmos o altar com nossas lágrimas diante do Senhor nosso Deus. É tempo de nós nos sujeitarmos a Deus. É tempo de nós nos aproximarmos de Deus. Isaías estava um tanto distante de Deus. Aqui Tiago diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É tempo de nos aproximarmos de Deus. É tempo de nós vermos a grandeza deste Deus. É tempo de nós vermos a majestade de Deus. É tempo de nós enxergarmos a glória de Deus. É tempo de nós vermos, prezados irmãos, a nós mesmos. É tempo de nós vermos as nossas próprias misérias, lamentar as nossas misérias, nos convertermos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Diz lá no livro do profeta Joel, com choro, com pranto, com jejum. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Passar a noite orando, passar a noite em oração. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Foi isso o que aconteceu com Isaías, porque ele estava recebendo um tratamento da parte de Deus. E veja, prezados irmãos, quando Isaías reconheceu as suas misérias, quando ele confessou a sua situação: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, as coisas começaram a mudar para o profeta Isaías. Glória a Deus. Deus começou a agir em seu favor, a partir do momento em que ele reconhece a sua situação, a partir do momento em que ele confessa os seus erros, os seus descaminhos. Homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Glória ao nome do Senhor. E quando Isaías estava nessa situação, pensando que ia morrer por causa da situação que ele se encontrava, diz a Bíblia: um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Glória a Deus. Versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Glória ao nome do Senhor. Isaías recebeu em seus lábios o toque da brasa viva do altar do Senhor. Aleluia. E com esse toque, ele recebeu também a purificação. Eu quero te dizer, aleluia, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que a palavra de Deus me concede, eu quero te dizer nesta noite, aleluia, Deus está tratando contigo. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Tem anjos de Deus
com brasas vivas do altar do Senhor, vindo em tua direção para tocar a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, para transformar a sua vida, para mudar a sua vida, para colocar a sua vida onde Deus quer que ela esteja. Deus quer que a sua vida esteja no centro da vontade dEle. Deus quer que você se volte para Ele, de coração, de alma, de espírito. Veja, tomar uma água aqui, dá licença. Veja, meus prezados irmãos, que isso aconteceu com Isaías só depois que o rei Uzias morreu. O rei Uzias simboliza a carne, os apetites carnais, a vontade carnal, a concupiscência da carne. E com Isaías só aconteceu o tratamento de Deus quando Uzias morreu. Veja, prezado irmão, quando nós fazemos o nosso Uzias morrer, como está escrito na Bíblia, fazei, pois, morrer o vosso terrenal. Fazer morrer é crucificar a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências, diz a palavra de Deus. Somente após a morte de Uzias é que Isaías teve os seus olhos abertos para ver Deus como rei, como Senhor dos exércitos. Até então ele estava vivendo submisso às ordens, às vontades, aos caprichos de Uzias. Mas após essa visão majestosa, ele experimentou um novo impacto na sua vida. Enquanto nós estivermos vivendo, obedecendo às ordens da nossa carne, obedecendo à nossa própria vontade, obedecendo os nossos próprios caprichos, nós não vamos ser impactados pela presença majestosa do Senhor nosso Deus. Este impacto não abriu somente os olhos do profeta Isaías, este impacto abriu também os seus ouvidos. A Bíblia diz: depois disso ouvi a voz do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Eu gosto dessa expressão, depois disso. Eu quero te dizer nesta noite, sempre haverá um depois, após o momento que você tenha um encontro com Deus. Sempre haverá um depois. Veja o que Isaías escreveu: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Sempre haverá um depois para quem tem um relacionamento mais profundo com Deus. Sempre haverá um depois para quem tem um relacionamento mais íntimo com o Senhor nosso Deus. Escute, meu prezado e querido irmão, aquela visão, aquele encontro íntimo, profundo que Isaías teve com Deus foi um divisor de águas em sua história. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero crer que o Espírito Santo está falando ao seu coração nesta hora, nesse instante. Esse encontro que você vai ter com Deus, esse encontro mais íntimo, esse encontro mais profundo com Deus, através da oração incessante, através da meditação na palavra do Senhor nosso Deus, vai ser um divisor de águas na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A sua história vai ser assim, antes e depois. Glória ao nome do Senhor. Antes de ter um relacionamento íntimo com Deus, eu era assim. Depois que eu tive um relacionamento profundo com Deus, a minha vida mudou. Glória ao nome do Senhor. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua condição espiritual. Glória ao nome do Senhor. Entre em um relacionamento profundo com o Senhor nosso Deus. Seus ouvidos foram abertos, os ouvidos do profeta. Ele ouviu a voz do Senhor. Deixa eu lhe dizer, meu prezado irmão, Deus
fala ainda hoje. Deus está falando. Eu vou repetir. Deus está falando através da ministração da palavra, mas Deus está falando através disto que está acontecendo no mundo. A Bíblia diz que Deus fala de muitas maneiras. Deus ainda fala. Deus quer falar. Ele precisa do quê? Precisa de crentes verdadeiramente convertidos que estejam dispostos a fazer morrer o rei Uzias, que estejam dispostos a fazer morrer o terrenal para entrar num relacionamento vivo e profundo com Ele. Escute, meu prezado irmão, a voz do Senhor continua ecoando nos meus ouvidos, continua ecoando nos teus ouvidos. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus continue falando profundamente em seu coração. Que a palavra do Senhor, ela fique bem arraigada em sua vida. Que o Espírito Santo de Deus me ajude e te ajude e nos ajude a colocar em prática a palavra do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Receba o tratamento de Deus em sua vida. Aleluia. Não reclame, não murmure, não se queixe, não se lamente da situação. Deixa Deus tratar contigo, porque Deus quer te fazer de você